vai falar agora a respeito da divisão do corpo humano. Então vamos estudar a respeito da divisão do corpo humano. Como é que o corpo humano está dividido? Quando você estava lá nas suas séries iniciais, você provavelmente aprendeu uma musiquinha do corpo humano. Lembra dela? Aquela musiquinha: cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Bom, isso daí foi o que você aprendeu lá. Beleza, serviu, foi bom para lá. Agora aqui o negócio é mais puxado, você vai ver. Então, como é que a gente define e divide o corpo humano? Vou falar de uma maneira geral nesse primeiro momento. A gente fala que o corpo humano está dividido em cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores. Então, o corpo humano de uma maneira básica está dividido assim. Vamos estudar agora algumas subpartes de cada um desses elementos que eu anteriormente falei. Então, bora lá. Primeira, cabeça. A cabeça é dividida em duas partes, em crânio e face. Crânio e face formam a cabeça. Vamos ver algumas regiões do crânio. No crânio a gente tem a região frontal, ou fronte, ou testa. Vocês estão vendo aí várias maneiras de se abordar isso, tá? Então, região frontal. Lateralmente a gente tem a região temporal, onde estão as têmporas. Essa região recebe esse nome exatamente porque fala que ali marca o tempo. Os primeiros anatomistas falavam que o quê? É a região onde os primeiros pelos brancos vão aparecendo, então vão marcando o tempo, por isso temporal o nome do osso. Além disso, a gente tem na parte mais posterior o chamado osso occipital ou occipúcio. Então, a gente vai conseguir estudar isso daí. Bom, além disso, aí a gente avança, vamos estudar na face algumas regiões da face. Na face a gente tem a região orbicular, que é a região do olho, a região nasal, que é a região do nariz, a região oral ou bucal, que é a região da boca. Abaixo da boca a gente vai ver a região mentoal ou a região do queixo, ela tem esse nome aí de mentoal. Lateralmente a gente vai observar a região das bochechas ou região jugal, e mais posteriormente ainda, de uma maneira geral, a gente vai observar a região auricular, a região onde estão as orelhas, beleza? Então, de uma maneira geral, está dividido assim a face. Vamos avançar no nosso estudo. Vamos para o pescoço. O pescoço, de um modo geral, a gente vai observar uma porção anterior, perfeito? Uma porção anterior do pescoço. Eu vou te ensinar a palpar uma estrutura, por exemplo, da região anterior do pescoço, ó, a laringe, onde está a cartilagem aqui, ó, chamada cartilagem tireoide, perfeito? E na parte posterior, a gente vai observar a nuca. Na parte posterior, nuca. Dependendo da região do Brasil onde você estiver, pode receber outros nomes, como cangote, né? Então, você veja aí que essa região anatômica a gente chama de nuca. Na região da nuca, se você quiser palpar, bem na região dela mediana, a gente vai perceber umas estruturas proeminentes, que a gente chama de processos espinhosos. Esses processos espinhosos estão relacionados às vértebras, as chamadas vértebras cervicais. O que são vértebras? As vértebras fazem parte lá da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por várias vértebras. Então você consegue palpar essa parte bem no centro do pescoço, chamado de processos espinhosos das vértebras cervicais. E aí você já consegue aplicar um assunto clínico. Você já vai ouvir dizer, ou já ouviu dizer a respeito da cervicalgia, que é a dor no pescoço. Perfeito? Então, é aí nessa região da nuca. Próximo, tronco. O tronco é um capítulo à parte. A gente estuda o tronco tanto numa vista anterior, numa vista de frente, como numa vista posterior, numa vista de trás. Vamos começar com a vista da frente. O nosso tronco, ele é dividido. Primeira porção dele a gente vai chamar de tórax. O tórax, ele vai ser formado pelos ossos que formam a caixa torácica. Os ossos que formam a caixa torácica, o osso externo, esse osso bem no centro, as costelas, que são 12 pares, e elas vão se articular posteriormente lá com as vértebras torácicas, que são 12
vértebras torácicas. Perfeito. No tórax a gente tem uma cavidade torácica. Essa cavidade torácica recebe uma subdivisão, que não é o momento agora da gente dividir demais isso. De uma maneira geral, a gente sabe que na cavidade torácica tem vísceras muito importantes, como o pulmão, os pulmões, né, o direito e o esquerdo, o coração, grandes vasos sanguíneos. Perfeito? Olha lá, o tórax está dividido da segunda parte que eu vou falar, que é inferior ao tórax, que é o abdômen. Então, o tórax e o abdômen tem uma divisão. Essa divisão dá-se por meio dessa estrutura que eu indiquei aí para vocês no slide, que é o músculo diafragma. O músculo diafragma é o principal músculo inspiratório. Então, quando você puxa o ar aí, ó. Então, quando você puxa o ar, o músculo responsável por fazer com que o ar penetre, né, venha do meio externo para o meio interno até os seus pulmões, quem faz isso, quem puxa, ajuda a fazer isso, é o músculo diafragma, o principal músculo inspiratório do nosso corpo, beleza? Vamos lá. Abdômen. O abdômen é a porção inferior ao tórax. Como eu disse, logo abaixo do músculo diafragma, a gente vai ter o quem? O abdômen. No abdômen a gente vai ver as vísceras abdominais. Fígado, a vesícula biliar, o estômago, o pâncreas, nós vamos ver os rins, nós vamos ver porções do intestino delgado, porções do intestino grosso. Então, isso fica na região abdominal. Bom, essa região do abdômen, nós vamos perceber que ela vai estar mais inferiormente associada a uma terceira parte, numa vista anterior do tronco, com uma região que é a terceira parte aí de uma vista anterior dessa região do tronco, que é o seguinte: o abdômen está delimitado com a chamada pelve. Então, como que o abdômen está separado da pelve? Por um arco anatômico, por uma linha, por um traçado anatômico. A gente diz o seguinte: existe o osso do quadril que vocês estão vendo aí. Eu vou habilitar aqui para vocês rapidinho um laser point para a gente, e nesse laser point eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Olha lá, você está vendo aqui, ó, esse traço verde está marcando o seguinte: isso daqui são os ossos do quadril, e essa parte superior do osso do quadril vai formar uma abertura. Essa abertura a gente chama de abertura da pelve maior. Então, desse marco anatômico aqui, ó, das cristas ilíacas até o músculo diafragma, nós vamos ter nesse espaço, é o que a gente chama de abdômen. O que estiver para baixo dessa linha, então, já na pelve, propriamente dito, é a região da pelve, ou seja, onde tem as vísceras pélvicas. Por mais que isso seja óbvio, tem gente que erra, viu? Então, é interessante a gente falar e notar, perfeito? Então, bora lá. Pelve, já adiantei um pouco o assunto, já mostrei para vocês. Essa é a região da pelve, a gente está vendo aí, superiormente também. A pelve vai guardar órgãos pélvicos, como bexiga, como o reto, estão na região da pelve, tá bom? Então, isso é importante a gente notar aí. Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo da região do tronco. O tronco, numa vista posterior, a gente viu a vista anterior. Vimos então que numa vista anterior o tronco é formado pela região do tórax, do abdômen e da pelve. Já vimos isso. Vamos avançar. A região do tronco agora numa vista posterior, está aí mostrado na imagem. Essa é a região que a gente chama de dorso. Então esse é o dorso, perfeito? Enrolei a língua aqui, mas é a região do dorso. Perfeito. A região do dorso, veja que ela é extensa e que ela é foco muito recorrente de dores, chamadas de dorsalgias. Vou habilitar aqui de novo o nosso laser point e aí a gente vai observar algumas coisas. Observe o seguinte: aqui na região central do dorso, nós temos a chamada linha aqui, ó, região vertebral, nessa linha que a gente está vendo aqui, neste sulco, tá vendo? Então essa daqui é a chamada região vertebral. Na região do dorso, a gente vai ver a região torácica da coluna vertebral, mas nessa região onde eu coloquei agora o laser point, nós vamos ver a chamada região lombar, onde tem as lombalgias, e
Aqui, ó, mais inferiormente, a região sacrococcígea, tá bom? Então, tudo isso daí é o dorso. Aqui a gente já está vendo os músculos do dorso, que são vários, tá vendo? Por que a coluna, essa região dorsal e a região da coluna vertebral dói tanto? Veja que tem muitas estruturas, então tem muitas estruturas também para serem focos de dor, beleza? Vamos lá, vamos avançar o nosso estudo. Vamos agora partir para os membros superiores e inferiores, beleza? Membro superior, como que ele está dividido? Membro superior é dividido e entendido em duas grandes partes, porções. Uma porção fixa e uma porção móvel. A porção fixa, ela recebe o nome de cintura escapular. Por que cintura escapular? Porque essa porção do membro superior vai amarrar, vai fixar o membro superior ao tronco. Por isso, cintura escapular. A cintura escapular é formada, a gente vai ver, por dois ossos, né, pela clavícula e pela escápula, tá? E um outro ponto importante é que esta região pode receber o nome também de ombro. Então, a cintura escapular também pode receber o nome de ombro. Próximo, porções livres agora. Na porção livre, nós vamos ter três partes na porção livre. A primeira delas, o braço. O braço, ele está situado entre duas articulações. Quais articulações? A articulação do ombro superiormente e inferiormente a articulação do cotovelo. Então, esta é a região do braço. A próxima região, a região do antebraço. Na região do antebraço também nós vamos ver duas articulações, uma superior ou proximal, se eu quiser dizer assim, né? Então, uma proximal chamada de articulação do cotovelo e uma abaixo, então mais distal, chamada de articulação do punho. Então, o antebraço está interposto entre essas duas articulações que eu acabei de mencionar, a articulação do cotovelo e a articulação do punho. Por fim, a gente tem logo abaixo da articulação do punho a mão, que é a última das partes da porção livre do membro superior. Essa é a divisão para o membro superior. Uma porção fixa chamada de ombro e três partes móveis, braço, antebraço e mão. Vamos para o membro inferior. O membro inferior tem a mesma sistematização que o membro superior. Então, nós vamos ver que existe uma porção fixa. Essa porção fixa recebe o nome de cintura pélvica. Essa cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril. Os ossos do quadril, conforme a gente vai ver mais à frente nas nossas aulas, na aula de sistema esquelético, é formado por três ossos, pelo íleo, pelo isquio e pelo pubis. Esses três ossos formam o que a gente chama de ossos do quadril. Bom, da mesma maneira que a gente viu que a cintura escapular amarra o membro superior ao tronco, a cintura pélvica faz o mesmo, fixa o membro inferior ao tronco. Mais especificamente a região sacral da coluna vertebral. Bom, vamos avançar. Essa região da cintura pélvica também pode receber o nome de quadril. Então, a cintura pélvica também pode receber o nome de quadril. Logo abaixo dessa porção fixa, nós vamos ver agora as porções móveis. São três também. Primeira delas, coxa. A coxa está interposta entre duas articulações, uma proximal, chamada de quadril, e uma distal, chamada de joelho. Então, essas duas articulações situam a região da coxa. Em seguida, abaixo da coxa, a gente tem a região da perna. A região da perna também ela está situada entre duas articulações, uma articulação proximal, que é a articulação do joelho, e uma articulação distal, que é a articulação do tornozelo. Isso para anatomia perna. Veja que é diferente do salão. Lá no salão fala assim, é meia perna ou perna inteira? Então, se referindo aí, é a perna toda, então com coxa, com tudo, com perna, que a gente está aprendendo aqui, ou meia perna, né? Então, essa perna seria a perna propriamente dita que a gente está falando aqui. Então, para anatomia não é nada disso, vocês estão aprendendo certo. Perna é esta porçãozinha aí, situada entre o joelho e o tornozelo, beleza? Próximo, tornozelo. Tornozelo, a articulação do tornozelo para frente, a gente tem o pé. Então, o pé é a última parte livre do membro inferior. Portanto, nós já vimos aí
O membro inferior formado então por uma porção fixa, o quadril, e por 3 porções móveis, coxa, perna e pé. Vamos avançar? Posição anatômica. Na posição anatômica, ela é muito importante para o estudo do corpo humano. Você tem que gravar e tem que passar a descrever o corpo humano a partir disso daqui, da posição anatômica. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a posição anatômica foi uma posição de referência para o estudo do corpo humano. Ela foi criada, é um postulado. Você não precisa colocar o paciente na posição anatômica, mesmo porque é uma posição muito ridícula, né? Você colocar alguém numa posição dessa. Então vamos lá. Você não precisa colocar o cadáver nessa posição. Então é uma posição de referência, ela é criada. Você parte desse ideal. Pronto, você já entendeu. Vamos à frente. Como é que constrói então? Primeiro ponto, primeiro passo aqui, primeira ideia. O indivíduo, ele está em pé, em posição ortostática. Idealmente, em pé, em posição ortostática. E aí eu coloco 5 passos para construir essa posição anatômica. Primeira delas, o olhar dele está voltado para o horizonte, então para frente. Segundo passo, os membros superiores, eles estão unidos e estendidos ao longo do tronco. Terceiro passo, as palmas das mãos estão voltadas para frente. Quarto passo, os membros inferiores estão unidos, estendidos e alinhados. E quinto e último passo, a gente fala que os pés estão voltados para frente. Pronto, esses são os 5 elementos para a construção da posição anatômica. Passe agora a descrever o corpo a partir dessa posição anatômica. Tudo o que você for fazer, envolvendo aí de procedimentos com o paciente, com as pessoas, passe agora a considerar